amigas mães, sejam muito bem-vindas para a nossa live. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Será que seu filho é ansioso? Nós colocamos uma caixinha de perguntas ontem para saber dos pais. Se você tem um filho ansioso, como você descobriu que ele era ansioso? Vamos começar com as perguntas, então. Então, na verdade, são respostas da nossa pergunta. Como você descobriu que seu filho é ansioso? E antes da gente falar sobre ansiedade, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a diferença entre ansiedade e medo. Medo e ansiedade são muito parecidos e acabam se confundindo, né? É uma diferença bem sutil. Então, às vezes, a gente tem um filho que tem medo e a gente pensa que ele sofre de ansiedade, né? E às vezes ele não sofre, ele só está tendo medo por causa de alguma situação. Então, o medo, ele é uma emoção ligada ao presente e a uma situação real de perigo. Então, às vezes, a criança tem medo do desconhecido. Eu tenho medo de ir para a escola no primeiro dia de aula, porque é uma situação nova, desconhecida, que gera medo, né? Tem medo, tudo que é novo pode gerar medo. E daí é medo, não é ansiedade. A ansiedade, ela acontece dentro do cérebro. É componentes químicos e é involuntário. E se você parar para refletir, não é real. Né? Não é um medo real, é um medo de uma coisa que não existe, na verdade. Então, fica a dica para a gente avaliar, será que o nosso filho está com medo? E daí nós podemos trabalhar esse medo para que ele perca esse medo? Ou será que realmente ele está sofrendo de ansiedade? Né? Posso começar com as perguntas? Sim, uma coisa interessante, esses tempos eu estava assistindo um vídeo de um guru indiano, Sadhguru, ele é bem famoso, e ele falou assim, geralmente quando as pessoas têm problemas com ansiedade, as outras pessoas falam para elas, mas é só você deixar isso passar, é só você deixar ir. Ele falou, se fosse tão fácil assim, era muito fácil. Assim como quando você tem uma gripe, é fácil você falar, tô com gripe, é só você deixar ir, é só você deixar a gripe embora. Não, não é assim. Não é assim que o nosso corpo funciona, não é assim que o nosso organismo, ele processa esse tipo de sentimento. Então, a ansiedade, muitas vezes, para muitas pessoas, elas vão pensar que é falta de ar, que é um medo, um extremo, uma insegurança, mas muitas vezes pode ser uma paralisia e não conseguir ir para frente, né? Então, só ficar ali parado naquele momento assim, apenas observando, não conseguindo fazer o que ela deseja, também é uma forma de ansiedade. E às vezes nós acabamos pensando que a ansiedade vai se manifestar de uma forma física extrema, mas nem sempre ela vai ser assim, né? É interessante a gente conhecer, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Então, tem uma grande chance de ter ansiedade acontecendo bem ao seu redor, com pessoas da sua família, com pessoas que trabalham com você, que convivem com você. O último relatório apontou que 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão. E por que a ansiedade e a depressão são ligadas? Porque a ansiedade é um sintoma de depressão, né? E a ansiedade vem primeiro. Se você não trata, acaba que a depressão vem também, né? E quando você trata a depressão, a primeira coisa que melhora é a ansiedade. Então, a ansiedade é importante da gente estar cuidando. Uma das respostas que eu achei bem interessante foi assim, eu descobri que a minha filha era ansiosa porque ela faz as mesmas coisas que eu faço e eu sou ansiosa. Então, a mãe se vê como ansiosa e vê as atitudes da filha, que são parecidas com as dela, ela fala assim, minha filha também é ansiosa. Será que a sua filha é ansiosa ou será que a sua filha está copiando o seu comportamento? É uma coisa que dá pra gente analisar. Pode ser que ela seja ansiosa mesmo. Daí você vai observar e vai falar, não, realmente ela é ansiosa. Ou, não, ela está reproduzindo as minhas ansiedades. Né? Então fica atento para ver se o nosso filho está reproduzindo a nossa própria ansiedade ou se realmente ele tem uma ansiedade dele que precisa ser trabalhada. E isso é uma coisa que realmente faz muita diferença o ambiente onde a pessoa está inserida, né? Então, quando a pessoa está inserida num ambiente onde outras pessoas causam ou têm ansiedade, é possível que a filha dela também tenha ansiedade, porque ela tem. Nós tivemos um aluno aqui na escola, quando nós chegamos, que ele tinha uma doença que é ligada à ansiedade, que é a alopécia. A alopécia é aquela doença que causa queda de cabelo, que inclusive foi o problema aí do Will Smith, que a esposa dele também tem alopécia. A alopécia muitas vezes é causada por ansiedade. Então, o que acontece? Esse menino, ele tinha muita queda de cabelo. E aí, nós não sabíamos qual era a causa dele, mas quando a gente conheceu a mãe dele, a gente descobriu que aquela
aquela família tinha um nível alto de estresse e ansiedade pela forma que a mãe tratava eles, né? Ela era muito agressiva nos comentários, ela era muito nervosa e tratava eles mal. Quando eles tinham uma nota baixa, tratava eles de uma forma... O tipo de resposta que ela deveria ter não era exatamente o correto. E aí, enfim, acaba que ele agravou cada vez mais e acho que até hoje ele não tem nada de cabelo. Né? Desencadeou a doença por conta do estresse extremo que ele estava vivendo no dia a dia dele. Né? Isso pode acontecer também. O que também pode acontecer é o contrário. Você está vivendo um momento de estresse. Se você consegue acalmar o estresse da tua casa, acalmar os ânimos, você cura a ansiedade do seu filho através de um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais focado, um ambiente de segurança, onde ele se sinta seguro para se expressar, pode melhorar, diminuir e eliminar aquela ansiedade que está acontecendo. Teve uma bem interessante que nós recebemos que falou assim: eu descobri minha filha ansiosa quando ela não conseguiu apresentar um trabalho na escola. Bom, nesse caso pode ser ansiedade ou pode ser apenas o medo de falar em público. Sabe o que é interessante? Que os ingleses, né, foi feita uma pesquisa, o maior medo entre os ingleses é o medo de falar em público, mais do que o medo da morte. Então é interessante, né? Nós que somos de Curitiba, né? Os curitibanos também não gostam muito de falar com estranhos e tal, mas isso é uma brincadeira que a gente tem, mas é um pouco verdade. Então, pode ser que a filha dela ficou ansiosa quando ela não conseguiu, ou se desenvolveu, ou se apresentou um sintoma de ansiedade quando ela não conseguiu apresentar um trabalho? Pode ser, realmente. Algumas pessoas têm muita dificuldade de se expressar ou se apresentar em público. Mas pode ser um medo comum, como todos nós temos, de falar em público. Pode ser o medo do despreparo também. Então, a mãe pode avaliar dessa forma. Se essa mãe que colocou a pergunta está assistindo, você pode avaliar dessa forma. Se ela estava super bem preparada, se ela já tinha lido para você várias vezes, estava super bem preparada, e chegou lá na frente e travou, pode ser que realmente ela tenha um medo de falar em público que seja de ansiedade. Uhum. Agora, se ela não estava muito bem preparada, o despreparo dela pode ter travado ela. E daí não é ansiedade em si, é o medo por conta do despreparo. Nós mesmos como professores, né? Algumas vezes nós temos pessoas que vêm na nossa sala observar a nossa aula e quando nós estamos bem preparados, você sabe, às vezes no dia a dia mesmo, né? Você sabe que aquela aula vai sair bem. E quando nós não estamos bem preparados, não teve tanto tempo de estudar mais a fundo, um pouco além do que precisava, aí acaba tendo um pouco de ansiedade. E isso é com todo mundo. Então, nesse caso, eu diria que talvez ainda não é ansiedade. Pode se transformar em ansiedade o caso dessa menina, mas é muito mais talvez o medo do novo, o medo do despreparo, do que um sintoma real de ansiedade. Uhum. Uma outra mãe colocou: descobri que meu filho tem ansiedade... filha, desculpa. Descobri que ela tem ansiedade quando ela passou a ter medo na hora de dormir e pesadelos. Isso aqui pode ser ansiedade, porque pesadelo significa que ela teve um medo, foi alimentando esse medo ao ponto de que está impedindo ela de ter um descanso à noite, de dormir bem. Então aí tem que trabalhar, tem que causar, né, proporcionar um momento de relaxamento antes de dormir, tomar um banho quente, tomar um Nescauzinho quentinho, um chazinho, né, colocar uma música calma, colocar uma meditação, conversar com ela sobre os medos, explicar que aqueles medos não são reais, para que aos poucos esse medo vá embora, essa ansiedade vai embora e ela consiga dormir melhor. E nós gostaríamos de pedir para vocês que estão conosco aqui, compartilha essa live agora, vai ali embaixo no aviãozinho, clica lá, compartilha com seus amigos, porque essas perguntas com certeza vão ajudar muitos pais que têm filhos que não sabem que têm ansiedade ou que ainda não estão num ponto de ansiedade, podem tomar um caminho que não chegue a ter uma situação tão caótica e triste na casa de uma família, né? Sobre questão de pesadelos, é interessante pensar que o pesadelo e o sonho, bom, tem duas coisas, né? O sonho, ele é uma coisa que às vezes nós não lembramos, mas ele é importante para nós sonharmos, para que o nosso cérebro possa se recuperar e descansar. E o pesadelo, muitas vezes, é um mecanismo de defesa. Então, quando você tem um tipo de pesadelo, é porque o seu corpo quer te avisar ou te prevenir de alguma coisa. Pode ser de alguma questão que está acontecendo naquele momento, porque pessoas que têm apneia geralmente têm pesadelo para elas acordarem quando estão com falta de respiração, mas
o ambiente onde a pessoa está inserida, pode ser a criança na escola, pode ser na família, pode ser medos que ela está tendo, que estão se agravando, e aí estão passando, como nós falamos, passa do medo para um momento de ansiedade, e aí ele começa a se tornar alguma coisa mais constante, e aí pode começar a formar bloqueios e as dificuldades de relacionamento. Então, se o pesadelo é constante, do que 2 vezes por semana, é bem possível que pode estar se formando um quadro de ansiedade. Se o pesadelo é esporádico, é parte do que um medo que a criança tem, alguma coisa assim, né? E aí eu gostaria de falar... Deixa eu contar uma experiência. Sim, sim. Eu tava pensando, eu tenho uma filha que ela já tá com 15 anos, mas quando ela tinha 5 anos, ela começou a ter pesadelos todas as noites, todas as noites, todas as noites. E a gente conversava, e explicava, e fiz todas aqueles procedimentos para tentar acalmar e ajudar ela a dormir melhor, e não estava adiantando. E daí eu levei ela para uma psiquiatra, para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque estava assim todas as noites, insustentável, ela sempre dormia mal. E daí a psiquiatra conversou com ela e depois veio conversar comigo. Falou assim, olha, você tem uma filha mais velha que tem uma doença que precisa ser tratada com muito cuidado, você tem uma outra filha que fez cirurgia e você tem essa terceira filha que não tem nada. O fato dela não ter nada nesse momento é um problemão para ela. E esses pesadelos são a forma que ela está encontrando de chamar a tua atenção, que ela precisa de atenção. Levei na cara do psiquiatra. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos cápsulas de açúcar. Remedinho de açúcar. Todo dia a gente tomava banhinho, fazia as coisinhas. Agora vamos tomar um remedinho para dormir bem. Ela tomava que não era remédio nenhum. Era placebo total. E ela nunca mais teve pesadelo. Então, na verdade, o pesadelo da minha filha era a falta de atenção que eu estava dando para ela naquele momento. Porque eu estava tão focada nas outras duas que realmente estavam com necessidades e precisavam daquela atenção, que eu acabei negligenciando aquela terceira que aparentemente estava bem, mas não estava. Estava criando um trauma ali, estava criando uma ansiedade para poder encontrar o seu lugar dentro da família. Então, eu aprendi que mesmo quem está bem, todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa de cuidado. Então, se você acha que o teu filho não está ansioso hoje, ótimo, continua cuidando com bastante atenção e bastante cuidado para que ele não adquira nenhum tipo de ansiedade, né? Como é que é? Que é o versinho? Tem um ditado que fala, né, que prevenir é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. Então, se você não quer ter um filho ansioso, previna. Previna dando toda atenção, previna conversando, né? E fazendo as coisinhas que a gente pode fazer para criar uma rede de segurança dentro de casa mesmo. E aí, e o que a gente sempre fala sobre formas de prevenir. Pesadelos, sejam eles um princípio de ansiedade ou sejam só medo, é o medo de alguma coisa. A falta de conhecimento. E nós temos batido bastante nessa tecla da importância do autoconhecimento. Quando nós conhecemos as coisas, nós paramos de ter medo. Quando a gente começa num emprego novo, numa escola, qualquer atividade nova, nós começamos a ficar ansiosos e temos medo também. Então, como que o seu filho ou sua filha vai parar, né, ou vai diminuir a ansiedade dele? Conhecendo a si mesmo, conhecendo os seus próprios pensamentos, dominando os seus pensamentos. É interessante pensar que uma analogia é como se fosse um cavalo mais indomável, né? Então, quando a criança sobe no cavalo e não consegue domá-lo, ela vai cair dele. Se ela conseguir sentar no cavalo, pegar as rédeas e conseguir ali fazer os movimentos básicos aos poucos e assim ela começar a correr com o cavalo, ela vai ter mais domínio sobre os seus pensamentos. Então, nós sempre falamos de alguns exercícios simples para começar a ter mais facilidade para que o seu filho ou sua filha tenham autocontrole. Um deles, básico, é uma meditação, né? Nós sempre falamos sobre a meditação aqui. A meditação, seja ela para dormir, seja no início do dia, seja no meio do dia, ela vai ajudar a criança fazer com que o cérebro dela comece a entender aonde ele deve e não deve ir, aonde ele tem falhas e aonde ele tem as fortalezas dele. Então, as meditações básicas, né, sejam apenas momentos onde ele escuta uma música e fica refletindo, uma meditação guiada, como as que nós temos no nosso canal no YouTube, no nosso programa da saúde emocional da criança, e também o yoga, né? Interessante pensar que, às vezes, as pessoas falam, mas o yoga, o que o yoga faz, né?
Quem já fez exercício e ficou numa posição de prancha, né? Já fizeram aquela posição? Por 30 segundos! Você não consegue pensar em mais nada, então você está presente para aquilo naquele momento. O yoga te ajuda a ficar presente para todas as situações, para o seu corpo, inclusive faz com que você visualize o mundo de uma forma diferente. E é importante você estar presente numa situação de desconforto, porque as crianças não vão ter momentos felizes o tempo todo. Vai existir momentos de desconforto na vida o tempo todo. Então, quando você está sentado na posição de meditação lá, ai, mas a minha perna está doendo. É importante você estar presente no momento de desconforto também. Mesmo que não esteja 100% confortável, mantenha a posição, mantenha a respiração. A yoga é a mesma coisa. Ah, essa posição está doendo um pouquinho. Não importa, você está entendendo o seu corpo, entendendo que você consegue também, né, se manter num momento de desconforto com a sua respiração, com a sua concentração naquilo. Porque o que acontece hoje em dia com os eletrônicos é que qualquer momento de desconforto, todo mundo foge. Então, assim, pode ver jovens, né? Colocou uns jovens que não se conhecem junto, em vez de eles conversarem, cada um olha para sua tela. Por quê? Porque é uma maneira de fugir do desconforto, se esconder ali atrás da tela para não ter que enfrentar aquele momento de desconforto, né? Que gera ansiedade, que a gente está conversando. Então, aprender a lidar com o desconforto também previne a ansiedade. Porque a criança vai saber que ela consegue, que ela é forte o suficiente para aguentar um momento de desconforto. Tem uma pergunta aqui, um comentário que foi: meu filho teve medo de pedir informação na loja de brinquedos. Aí entra mais ou menos como aquela da apresentação do trabalho na escola. Só o medo de pedir informação não é um grande problema. Não caracteriza, né, a ansiedade. Agora, medo de se relacionar, e se isso é constante. Tem pessoas que têm mais dificuldade, como nós falamos, de se relacionar e de se comunicar, mas não necessariamente caracteriza um problema de ansiedade. Agora, se isso acaba aumentando... Teve um relato de uma moça que eu ouvi esse final de semana que ela falou que ela percebeu que ela tinha ansiedade quando ela teve medo de ligar para pedir uma pizza e teve medo de abrir a porta para receber a pizza. Aí, sim, começa a se caracterizar um quadro de possível ansiedade. Porque também são medos irreais. Se ela parar para pensar, o que vai acontecer comigo se eu ligar para pedir uma pizza? O pessoal vai me atacar? Não vai. Nada vai acontecer. Então, quando sai do medo real para um medo imaginário, que não faz sentido, é a ansiedade. Que era o meu medo hoje. Hoje eu tive um monte de diretor assistindo a minha aula e eu tava morrendo de medo. O que eles iam fazer? Eles iam enfiar uma arma na minha cabeça. A aula não foi boa. Não iam, né? Não ia acontecer nada. Então, era um medo irreal, que era um medo de ansiedade, né? De uma coisa que estava acontecendo que era externa, que não estava me agradando. É interessante a gente perceber que até agora, quase todos esses focos de ansiedade das crianças nessa faixa etária de 5 a 12 anos são interações sociais e medo do desconhecido, né? Teve uma que uma mãe mencionou que até me lembrou um caso que aconteceu quando eu estava na escola. Ela falou: minha filha vomitou na hora da prova de matemática. Eu lembro que uma menina vomitou na prova de matemática quando eu estava na terceira, segunda série, alguma coisa assim. E aí, né, como crianças, as crianças reagem como crianças, né? E os professores têm que ter maturidade para conseguir reagir e ajudar de uma forma responsável. Mas, nesse caso, é muito mais do que apenas o medo de apresentar o trabalho. Aí sim se caracteriza um pouco mais como uma possível ansiedade, um quadro onde a criança não consegue já controlar nem as suas emoções básicas, né, que reflete em descontrole de outras partes fisiológicas do seu corpo. Então, aí sim. Aí é uma coisa que nós falamos: tá, mas beleza, nós falamos sobre meditação, sobre yoga. O que eu faço com a minha criança se ela já está num caso mais extremo? Bom, casos extremos, assim como uma gripe, né? Você pensa, mas existe uma ansiedade, qual que é o nível de ansiedade? Grande, baixo? Assim como a ansiedade, assim como a gripe, assim como qualquer doença, existe um nível básico, né? Mais leve, moderado e alto. Então, nós sugerimos no nosso programa que, se você tem um filho que está com num quadro um pouco mais elevado de ansiedade, pratique diferentes intervenções em diferentes momentos do dia. Então, pode começar o dia com uma meditação, fazer um yoga em um outro momento do dia, fazer um chair yoga em outro momento do dia, colocar as músicas que nós temos no nosso programa, que são músicas de atenção, música de reflexão, música para estudar, para que ele possa se concentrar e fazer suas tarefas naquele dia. Use as atividades como colorir a mandala, use uma rotina, porque tudo isso vai dar mais segurança para essa criança. Vai melhorar. É importante, esse exemplo da doença da gripe mesmo, com ansiedade, às vezes a criança vai ter que entrar no antibiótico, né?
Então, nesse caso, você vai ter que procurar um especialista. Tem alguns casos que são extremos e que a criança vai precisar de medicação, né? Mas na maioria das vezes a criança cura a gripe com chazinho de casa, com o Tilenolzinho, que seria a nossa proposta. Vamos curar a criança com meditação, com yoga, com intervenções mais simples que podem ser feitas dentro de casa. Se não está funcionando, mesmo você fazendo, daí talvez precise entrar no antibiótico, né? Mas é importante que antes de você chegar lá e pá, vamos botar a criança na medicação, vamos tentar as coisas simples que dão certo, né? O chá da vovó, e daí se não melhorou, daí sim vamos entrar no antibiótico. Pedir para vocês mais uma vez, quem está conosco aqui, compartilha, para trazer mais pessoas para compartilhar conosco aí esse desejo de melhorar a saúde mental dos nossos filhos, de melhorar a saúde mental das crianças que estão ao nosso redor. Teve um evento bem interessante, né, que aconteceu, inclusive esse final de semana no Rock in Rio, né, o Justin Bieber, todo mundo conhece ele, que ele falou que talvez ele não iria tocar no Rock in Rio porque ele estava num momento da saúde mental dele muito fragilizada. E esse ano, além do Justin Bieber, teve um outro cantor, acho que Shawn Mendes, e teve aquele ator que fez o Peter Parker lá do Homem-Aranha. Ele falou que vai dar um tempo na carreira dele para poder tratar a saúde mental dele. Então você veja que 3 jovens na faixa dos 20 a 25 anos, né, que não estão conseguindo lidar com as suas emoções básicas, estão tendo que fazer momento de pausa na sua carreira, nos momentos de ápice das suas carreiras, porque eles não estão conseguindo lidar com a saúde mental. E às vezes a gente pensa que a ansiedade é só para pessoas muito tímidas, né? E esses são todos nada tímidos, são atores, cantores, pessoas que estão acostumadas a se apresentar em público e ainda assim estão tendo dificuldade, né, de trabalhar a saúde emocional. Porque nós percebemos, né, e isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos desde já. As redes sociais, a vida do nosso dia a dia estão trazendo cada vez mais problemas e mais ansiedade. Quando nós éramos jovens, você media assim, né? Quem que é o popular da escola? É aquele que tem mais pessoas perto dele, aquele que joga futebol, aquela que dança, aquele que toca. E hoje, quem que é o popular da escola? O que tem 100 mil seguidores, e se eu só tenho 1000, eu sou um lixo, né? E os jovens se comparam dessa forma. Aquele que tem o físico de tal forma, se eu não tenho, eu sou um lixo. Né? Então, nós precisamos fazer com que os nossos filhos, nesses momentos de redes sociais, tenham um momento, se você quer permitir com que eles usem, mas que eles tenham momentos mais saudáveis. Além das práticas que nós mencionamos de meditação, yoga, chair yoga, só o momento de, como eu comentei na nossa última live, o momento do ócio, né? Que é só ele pensar e começar a ter ideias, coisas que são básicas nessa faixa etária, que são importantes, que é um momento de leitura, um momento de assistir um filme, um momento de uma atividade em família, sentar e ter uma refeição em família. Essas coisas simples e básicas vão diminuir a ansiedade, vão fazer com que seus filhos sintam mais segurança nas coisas que eles vão fazer no dia a dia. Tirar o celular da mesa é bem importante, né? Fazer uma refeição sem o uso dos eletrônicos, para que as pessoas tenham que conversar, é super importante. Tem uma pergunta aqui que fala assim: eu não tenho certeza se meu filho é ansioso, mas ele come muito fora de hora. Pode ser ansiedade? Pode ser ansiedade e pode ser tédio. Não sei o que eu vou fazer, eu vou comer. Não sei o que eu vou fazer, eu vou comer. Não sei o que eu vou fazer, eu vou comer. Na verdade, precisa proporcionar momentos em que ele esteja fazendo coisas, né? Que não seja só vendo televisão. Porque ver televisão, na verdade, você gasta menos energia do que dormir. Quando você está dormindo, o teu corpo está trabalhando muito mais do que vendo TV. Vendo TV é quase um estado de inércia, assim, né? Então, é péssimo. A gente tem que proporcionar coisas para os filhos fazerem. Talvez um jogo, ensinar a jogar xadrez, né? Faz a desenvolver um pouquinho de inteligência, de estratégia, tática ali. Coisas que vão fazer com que ele desenvolva amor por coisas diferentes, né? Não seja só jogo, videogame, filme, que é tudo muito parado, né? Atividades que são passivas, o seu cérebro cada vez vai buscar mais. Se você tiver atividades onde você precisa ter algum tipo de demonstração ou desenvolvimento cerebral, onde você precisa desenvolver novos aprendizados, aí o seu estado, né, mental de tristeza, de tédio, de falta de controle, ele vai começar a mudar. Interessante, eu estava ouvindo hoje uma entrevista sobre um pesquisador que ele fez um teste, fez um estudo com várias pessoas, vendo sobre os hábitos alimentares deles.
Tem duas coisas interessantes que existem. Um tipo de hormônio que se chama hormônio clock, que é o hormônio relógio, que é quando nós acordamos, se nós abrimos a janela e somos expostos à luz natural, esse hormônio clock, né? Não sei se é bem um hormônio, mas vamos chamar assim, ele já percebe que o dia começou e o seu corpo começa a funcionar. Começa a trabalhar. E se você come todos os dias nos mesmos horários, o seu hormônio clock, que se encontra também no fígado, também vai funcionar de uma forma mais constante e mais exata. Então, ele menciona assim, eles fizeram um estudo com pessoas que todos os dias se alimentavam no mesmo horário, ou seja, café da manhã às 7, almoço meio-dia, intervalo ali de 30 minutos, uma vida regrada. Todos os dias, inclusive finais de semana, elas tinham um metabolismo mais saudável, inclusive perda de peso sem diminuir o gasto, sem diminuir o consumo calórico, somente comendo nas mesmas horas todos os dias. Agora, pessoas que fazem assim, por exemplo, quando você... A mesma coisa que é com dormir é com se alimentar. Se todos os dias você acorda às 7 e no sábado você acorda meio-dia, o seu relógio biológico sai do controle. Bagunçou. A mesma coisa com comida. Ele não falou sobre tipo de comida. Ele está falando sobre alimentação nos mesmos horários. Então, se você consegue estabelecer uma rotina bem clara com a sua família, o máximo possível, o seu filho não vai chegar e ficar ansioso e toda hora ir no armário, ir na geladeira para achar uma nova coisa para comer. Então, de novo, mais um ponto que nós falamos. A rotina é bem importante para criança. A rotina é super importante. Para adulto também é importante, mas para criança ainda mais, porque dá a segurança que eles precisam, né? Cria os hábitos e também dá aquela sensação que você não pode ter todas as suas necessidades saciadas no momento em que você quer, né? Vai criando um pouquinho de resiliência. Tem horário. Você comeu agora tem que esperar a próxima refeição a tal horas. Então, tudo isso vai criando resiliência. Quando a gente começa o ano escolar, sou professora da 3ª série, então crianças de 8 anos. Primeira semana é um pesadelo que as crianças estão reclamando de fome o dia todo. Por quê? Porque nas férias eles comem a hora que eles querem. Qualquer hora que tá com fome, vai lá e pega uma bobeirinha e come, pega um pãozinho, pega uma fruta, pega uma coisa. Daí chega na escola, tem o horário do café da manhã, almoço, né? E daí é hora de ir embora. E daí eles não conseguem esperar do café da manhã para o almoço, porque não estão acostumados a esperar aquele tempo. Então, é importante até criar essas rotinas para que a criança consiga funcionar bem no horário da escola, né? Consiga saber esperar o horário da refeição. Existe um livro bem interessante que se chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. A gente escuta muito sobre educação francesa, né? E uma das coisas que fala sobre as refeições, que eles têm as refeições 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. E não tem lanchinhos entre esses períodos, a não ser crianças pequenas. Então, isso é interessante pensar que estabelecendo uma boa rotina vai fazer... sim, as refeições sempre são feitas na mesa, com a família, sentados, não na frente da TV, não no quarto, não correndo, não no carro, né? Às vezes a gente está na correria e acaba tendo que ter essas emergências. Mas se for uma emergência, é uma emergência. Se for uma coisa que saiu da rotina naquela semana, naquele dia, ok. Mas não que se torne um hábito. É que seja a exceção e não o hábito, né? Que se acontecer a exceção, tudo bem. Desde que você tenha o hábito estabelecido, vai dar tudo certo. Então, eu acho que essas são as dicas mais importantes que a gente tinha para dar para vocês hoje com relação a diferenciar a ansiedade e medo e como perceber se o seu filho é ansioso e quais são algumas coisas práticas que você pode fazer no teu dia a dia para baixar a ansiedade da criança, né? Para que não se torne um transtorno de ansiedade, para que não se torne nenhuma coisa séria que precise de antibiótico, que possa ser alguma coisa que você consiga resolver com um chazinho de meditação, né? Com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de regras e rotina, e daí vai ficar tudo bem. Amanhã nós vamos publicar um vídeo de Chair Yoga, que vai ajudar seus filhos a também poderem praticar, né, esse momento de paz, de diminuir a ansiedade, de estar presente em qualquer momento, que pode ser feito em casa, pode ser feito num momento de espera, em vários momentos diferentes, que é bem interessante. Eu acho que vocês vão adorar. E nos vemos na terça-feira na nossa próxima live. Não, na próxima quinta-feira temos outra live também. Quinta-feira a gente tem live de conteúdo e daí na terça-feira a gente tem perguntas e respostas. Ok? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até mais.